Olá pessoal, sou o professor Júlio César Albertini e estamos aqui com a Customize-se para fazer o seu desenvolvimento. E hoje vamos falar sobre assistência cirúrgica com qualidade. Qualidade assistenciais. Na saúde, sempre ouvimos a frase antes de tudo, não cause dano, ou antes remediar, do que tratar. Essa frase ela é repetida desde 1860 e tem um significado muito importante, pois ela vem para trazer a questão de não gerar consequências e danos indesejáveis ao paciente. E para isso é preciso de execução de atos com boas práticas. Veja só, nós em 2022 falamos sobre segurança do paciente e temos, principalmente dentro da SOBEC, recomendações de boas práticas. E lá em 1860 já se falava sobre a execução, de atos ou a execução da assistência voltada para boas práticas. Então isso vai direcionar a nossa qualidade assistencial. Em 1990 iniciou o movimento mundial voltado para a segurança do paciente. Foi despertado na comunidade de saúde a prestação de cuidados com qualidade e garantir a segurança assistenciais. Isso tudo voltado para a segurança do paciente. Mas a gente tem que pensar que qualquer ação que fizemos para a segurança do paciente, nós também temos a segurança profissional. Desde que você execute todo o processo assistencial, seguido de protocolos, vindo de literaturas que direcionam o cuidado com qualidade, o cuidado correto, isso vai nos proporcionar uma assistência de maior qualidade e adequada, eficiente, eficaz para o paciente. Sempre tendo em mente o resultado que é o nosso produto, a assistência qualificada. Em meados de 2002 e 2004, a OMS fez a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. O que significou isso para a saúde? Foi estimular a questão relacionada à segurança do paciente, isso para a comunidade assistencial em saúde, despertar consciência profissional e política para a segurança à assistência em saúde. Eu preciso conscientizar os profissionais, eu preciso conscientizar questões governamentais para a criação de produtos e processos de segurança na assistência em saúde. E eu preciso colocar isso em prática, Então, como a gente fala também sobre a segurança do paciente voltado para a saúde pública, e a gente tem que ter essa mente que a segurança assistencial ela tem que estar dentro da saúde pública, a gente consegue e vai conseguir desenvolver melhor essa qualidade assistencial. Em 2005 foi lançado o primeiro desafio global. Qual foi esse desafio? Segurança do paciente com foco nas infecções relacionadas à assistência à saúde, que aí a sigla vem IRAS. Em 2007 foi o segundo desafio, que é o que a gente vai focar nesta aula. Cirurgias seguras salvam vidas. Esse foi o slogan utilizado e que é utilizado até hoje. Tá? Esse slogan ele veio para mostrar que ações pequenas, grandes e consistentes
trazem uma segurança muito importante para o paciente cirúrgico. E, de fato, ele minimiza os riscos e evitam danos permanentes e óbito, né, desse paciente cirúrgico. A cirurgia segura está dentro desse processo. Cirurgias seguras salvam vidas. É aumentar o padrão de qualidade na assistência aos pacientes cirúrgicos mundialmente. Eu não estou pegando nenhum setor, nenhum país, nenhum estado específico. Esse segundo desafio ele veio para poder proporcionar e estimular políticas governamentais e políticas internas dentro das instituições de assistência em saúde para aumentar a qualidade prestada. Mudança de cultura na segurança do centro cirúrgico. A cultura em si, ela tem um período de duração para que de fato ela aconteça, a mudança da cultura. Mas a gente precisa sempre estar estimulando e conscientizando cada profissional, cada pessoa e instituição a fazer essa mudança, a ter uma mudança de cultura. A busca por novos modelos assistenciais e gestão para o alcance dos resultados positivos. Então, cada instituição ela precisa ter um modelo de gestão. Esse modelo de gestão ela precisa ser consistente e sempre num único objetivo, né, que é o resultado positivo. E aí, para obter esse resultado positivo, cada instituição vai traçar o seu modelo assistencial para chegar nesse foco. Mas essa cirurgia segura salvam vidas, ela veio com medidas que a gente vai ver logo à frente, né, ou em uma oportunidade em outra aula mais específica, que fala exatamente de todo o processo da cirurgia segura. Hoje nós vamos falar uma parte pequena, mas que é de extrema importância para o processo. A mudança de hábitos, dos valores e comportamentos faz a diferença, onde o profissional envolvido nesse processo cirúrgico rompe barreiras e tira aquele trabalho mecanizado. A enfermagem, né, e trabalhadores da saúde tende a sempre executar o trabalho muito mecanizado, como se fosse uma rotina. Só que a gente não pode fazer isso como uma rotina, porque cada paciente, cada indivíduo, ele tem a sua particularidade e essa particularidade ela não é igual à do outro. Então eu preciso fazer um atendimento com uma visão mais aberta, né, para proporcionar de fato uma assistência mais segura. O bom desempenho do centro cirúrgico está relacionado a integrações do processo de trabalho, bem como instalações físicas das tecnologias, dos equipamentos adequados e atualizados. Equipe bem treinada, com conceito e disseminação de mudanças de cultura faz necessário para o alcance dos resultados. Eu não posso ter um centro cirúrgico que eu coloco algumas boas práticas em ação, procuro desenvolver outras boas práticas, mas se o processo, né, a estrutura física não é adequada, mas se o meu hall de tecnologias, né, dentro do centro cirúrgico já é ultrapassado, esse equipamento ultrapassado que acontece uma falha, deixa de funcionar, ou ele não tem aquela eficácia dentro do processo cirúrgico, né, intraoperatório, ele pode ter um dano sim para o paciente. Aquele resultado esperado que o paciente foi buscar dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, ele pode não ser alcançado.
Diferente se você tem uma tecnologia de ponta, né, onde traz um resultado mais efetivo, mais eficaz, tem uma transparência de nitidez, né, para poder visualizar, por exemplo, um intensificador de imagem, onde ele consegue captar de fato a fratura ou aquele procedimento cirúrgico para implante de placas. Se eu não tenho essa tecnologia, o meu processo assistencial ele já modifica e eu posso ter um resultado não tão satisfatório. Para os resultados positivos, tem um profissional primordial para que tudo aconteça. E esse profissional é o enfermeiro. O enfermeiro ele está 100% ligado no centro cirúrgico para poder fazer a mudança de cultura dos outros profissionais, da equipe multiprofissional. Só que ele sozinho ele não vai muito longe. Né? Ele consegue articular várias coisas, ele consegue motivar a equipe de enfermagem ali, mas se ele não tiver a equipe de enfermagem e a equipe multidisciplinar envolvida com o processo, né, de mudança, nada vai acontecer. O resultado ele não vai ser positivo e ele não vai ser um resultado sustentável. O envolvimento da equipe de enfermagem se faz importante dentro desses resultados positivos. A equipe multidisciplinar ela precisa entender todo o processo de mudança, mudar paradigma de cada pessoa com o objetivo da segurança do paciente é extremamente importante para a busca desse resultado. Tá? A qualidade ela precisa ser boa e sem dano para o paciente, mas isso sozinho não conseguimos fazer. Segurança cirúrgica do paciente. Os desafios a serem vencidos em relação à segurança do paciente, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso já foi evidenciado e de fato foi e ainda é enfrentado pela equipe, né, de que está dentro do centro cirúrgico envolvida nesse processo de mudança para a implantação da cirurgia segura. O não reconhecimento da assistência cirúrgica como significativa no contexto de saúde pública, os órgãos governamentais e os administradores precisam entender que a questão de segurança do paciente cirúrgico ela é de contexto de saúde pública. Então a gente precisa pensar amplamente. A escassez de dados básicos sobre a assistência cirúrgica, ela também nos proporciona uma dificuldade para entender o que de fato eu preciso melhorar, né? Então a gente precisa fazer pesquisas e buscar os resultados e em cima daqueles resultados aprender o que precisa ser melhorado para aumentar ainda mais o nosso processo de qualidade. A existência de práticas da assistência cirúrgica implantadas de forma inadequada pela falta de sistematização nos serviços. Então, quando eu não implanto, né, adequadamente uma assistência cirúrgica, onde eu não siga protocolos, onde eu não defina quais tipos de pacientes terão prioridades, como serão executados os procedimentos cirúrgicos, né, a captação desse paciente, a orientação desse paciente, se não tem uma sistematização, ele pode ficar sim prejudicado. A complexidade envolvida na segurança do paciente cirúrgico pode causar danos. Então, se eu tenho um hospital de baixa complexidade e venho fazer um procedimento cirúrgico de alta complexidade nesse hospital, ele não está adequadamente montado, não tem profissionais adequados, treinados, o resultado não pode ser positivo. 3 momentos importantes, né,
estão envolvidos no processo cirúrgico. Um deles é o pré-operatório, o outro o transoperatório e o pós-operatório. E pré-operatório, transoperatório e pós-operatório são momentos extremamente importantes e amplos. Quando eu falo pré-operatório, eu não estou dizendo só pré-operatório, onde o paciente está ali no pré, aguardando o procedimento. Ele é pré-operatório desde o momento que foi indicado o procedimento cirúrgico. Aí eu já começo todo o processo de qualidade e de cirurgia segura para esse paciente. O transoperatório, dentro do procedimento cirúrgico, né, ele tem etapas a serem seguidos também. Tem momentos que eu preciso fazer uma verificação para obter um bom resultado. O pós-operatório, eu não posso deixar o paciente, o paciente já é operado, ele está bem, vai para recuperação, vai para o quarto e depois eu esqueço desse paciente. Não, eu preciso fazer acompanhamento no pós-operatório desse paciente, sim. Eu preciso saber como que foi o meu processo cirúrgico, eu preciso saber se teve um bom resultado pós, e se eu preciso melhorar a minha técnica, se eu preciso melhorar o meu centro cirúrgico para as próximas cirurgias. Dentro desse momento, né, do transoperatório, existe aí uma lista de verificações que a Organização Mundial da Saúde ela determina e sugere que aconteça. Então eu tenho, hoje é conhecido como checklist, ou lista de verificação, onde eu faço essa verificação antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala operatória. Isso é um checklist, é uma lista de verificação onde eu consigo assinalar, e se tem algo que eu preciso resolver antes de iniciar aquele processo cirúrgico, eu consigo evidenciar, certo? Então aqui, logo no primeiro, que é antes da indução anestésica, eu tenho algumas identificações, algum levantamento para fazer. Eu preciso confirmar se o paciente é correto, é o paciente certo. E isso o paciente está envolvido dentro desse processo. O sítio cirúrgico, o procedimento e os termos de consentimento, eles precisam estar evidenciados. E isso é extremamente importante, a participação do cirurgião, do anestesista, da equipe de enfermagem, junto com o paciente. E para que isso aconteça, o paciente ele precisa estar acordado. Então eu não posso ter indução anestésica, sedativo no paciente, porque vai prejudicar as respostas. A demarcação do sítio cirúrgico, né, ou a demarcação da lateralidade, ela deve acontecer. E de preferência que aconteça lá no quarto, né, para poder confirmar com o paciente, sem estresse da sala de cirurgia, e a confirmação do sítio cirúrgico e confirmação de lateralidade. A utilização de equipamentos, né, de ponta ou equipamentos para verificação dos sinais vitais desse paciente, como oximetria de pulso, como pressão arterial, pressão invasiva, não invasiva, a verificação do eletrocardiógrafo. O paciente possui alguma alergia conhecida ou não, né? Hoje a gente precisa instituir aí em cada serviço de saúde a questão da alergia a látex, que ela é muito importante e tem um risco muito grande para o paciente. Eu tenho uma via aérea difícil, né? Esse paciente ele tem uma intubação difícil. Onde que eu vou evidenciar isso? Eu evidencio dentro da sala cirúrgica, sim, mas previamente eu preciso ter evidenciado já para poder ter providenciado o material, né,
para pôr dentro da sala de cirurgia, para poder ter um processo anestésico seguro. Eu tenho risco de perda sanguínea, então já tenho que contactar o banco de sangue. E eu tenho o acesso venoso adequado para poder fazer a punção, né, e correr o sangue, né, fazer a transfusão de sangue. Uma outra parte importante é antes da incisão cirúrgica. São momentos que, durante o processo de implantação, várias pessoas vão falar que isso é atraso, que não vai ter muita importância, que não adianta, que não vai acontecer. Então, assim, negatividade vai ter para sempre, para todos os processos, mas eu preciso aceitar e pelo menos compreender que isso é importante para a execução do processo de cirurgia segura. Então, antes da incisão, eu confirmo todos os membros da equipe, né, apresentando pelo nome. O cirurgião anestesista e equipe de enfermagem confirmam verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico, qual vai ser o procedimento. Eventos críticos, né, previstos, como revisão dos equipamentos, dos materiais, todo o instrumental está adequado para o procedimento cirúrgico, tá na mesa de instrumental todo o material que eu vou precisar, está esterilizado, tem antibiótico profilático para poder realizar em determinada cirurgia, não tem, né? Isso vai da instituição aplicar o protocolo de antibiótico profilático. Eu tenho as imagens disponíveis, né, para a realização desse procedimento, como por exemplo um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, né? Então, tudo isso são marcadores e que o enfermeiro, gestor, né, do centro cirúrgico, ele pode pegar cada elemento dentro dessa lista de verificação e ele vai determinar qual deles para a sua instituição é o mais importante, que tem mais ponto a ser discutido para melhoria, e ele pode usar como um indicador, né? Aí ele precisa montar um indicador no Excel, ou tem outras empresas que trabalham com o indicador, a montagem do indicador. E aí, antes do paciente sair de sala, né, que a gente pode ter essa questão antes de iniciar a sutura, né, da incisão. O profissional da equipe de enfermagem, junto com a equipe médica, precisa confirmar verbalmente o registro completo do intraoperatório, qual o procedimento que foi executado. Eu preciso realizar a contagem das compressas, a contagem das gases, das agulhas, né? Cirurgias laparoscópicas, eu preciso contar o quê? Eu preciso contar a gase, né, que é colocada lá dentro para poder, de repente, fazer uma sucção da secreção, né? Eu coloquei algum produto dentro da cavidade abdominal para poder segurar a hemostasia, fazer uma hemostasia, mas aquele produto eu preciso retirar, né? Então isso precisa ser contado, e a enfermagem, o instrumentador, a equipe médica precisa estar bem entrosado e precisa entender que isso é importante para esse processo cirúrgico. O cirurgião anestesista, junto com a equipe de enfermagem, revisam todas as preocupações essenciais com esse paciente no pós-operatório. E aí essas preocupações, todos os acontecimentos no intraoperatório, algum direcionamento, ele precisa ser seguido, né? E ele segue com a assistência para a sala de recuperação. E aí na sala de recuperação, ela também tem que dar sequência para essa parte assistencial lá para a enfermaria ou para a UTI. Aí a gente tem que trabalhar questões de dor, questão do acordar, né, do despertar da anestesia quando ela é geral, para não acordar muito agitado, psicomotor, né, precisa estar orientando esse paciente, fazer o manejo da dor.
cuidado curativo. Dentro da segurança do paciente no centro cirúrgico, existem alguns mandamentos e que é direcionado pela Organização Mundial, né? Que precisa acontecer para que de fato isso aconteça de forma segura. Recursos cirúrgicos e ambientais. Pessoal treinado, ter uma água limpa com filtro desde lá da ponta, né? Desde lá da entrada para o hospital. Isso existe a RDC 50 aí que fala sobre essas questões. Fonte de iluminação constante, a sucção constante, oxigênio suplementar, equipamento cirúrgico em bom funcionamento e instrumentos esterilizados. Eu preciso ter uma central de material dentro do hospital? Não, mas eu posso ter uma terceirizada. Só que essa terceirizada ela precisa estar dentro do processo de qualidade, né? Não adianta eu fazer todo o meu processo de qualidade assistencial no centro cirúrgico e aí eu utilizo de uma terceirizada para esterilização, eu não fiz uma visita e essa terceirizada não faz uma esterilização adequada. Então a gente precisa entender e fiscalizar também essa terceirizada para a gente dar uma assistência bem qualificada. A prevenção de infecção do sítio cirúrgico, com lavagem das mãos correta, uso apropriado e sensato dos antibióticos, a preparação antisséptica da pele, cuidados atraumáticos da ferida, a limpeza e esterilização dos instrumentais cirúrgicos. Aqui entra um pouquinho da tricotomia, que é o preparo da pele, né? Discutir com o CCIH. Eu vou fazer tricotomia no quarto, na sala de cirurgia. O que é preconizado hoje? Né? Então vamos com a CCIH, vamos discutir, vamos fazer um protocolo de antibiótico profilático, né? Vamos orientar todos os cirurgiões com o anestesista qual o melhor antibiótico indicado para determinada cirurgia, né? Isso a equipe multidisciplinar precisa se reunir para uma menção de conhecimentos, né? E colocar isso descrito e orientar todo o restante da comunidade hospitalar. Anestesiologia segura, né? Presença de um profissional capacitado em anestesiologia, é preconizado um profissional para cada sala, né? A sala ela precisa estar assistida por esse profissional, o procedimento cirúrgico. Verificação de segurança das máquinas e dos medicamentos para anestesiologia, fazer conhecimento, eu preciso conhecer, né? Qual medicação que eu estou usando, qual o efeito que ela faz. Tem medicação nova no mercado, ela proporciona uma ótima recuperação. Vamos discutir para poder o hospital padronizar, né? Vamos colocar outras medicações. É muito caro. Então vamos ver qual que é uma outra medicação parecida, que tenha a questão de segurança similar, mas que eu não vou cair com o processo de qualidade. Fazer uso do oxímetro de pulso, a monitorização frequência cardíaca, sanguínea e a temperatura, né? A gente precisa instituir o protocolo de hipotermia, né? A hipotermia, ela causa efeitos na recuperação do paciente, ela causa danos para o paciente no intraoperatório e no pós-operatório. Equipes cirúrgicas eficientes, com a melhora na comunicação entre a equipe multidisciplinar, entre os próprios cirurgiões e anestesistas, o paciente local e procedimento correto, os termos de consentimento informado, tanto anestésico, cirúrgico, para transfusão de sangue, para amputação, cirurgias ambulatoriais, a disponibilidade de todos os membros da equipe, né? Conhecer todo esse processo, a preparação adequada da equipe, planejamento do procedimento. Eu preciso planejar o procedimento previamente, eu não simplesmente chegar a operar sem saber quem que é o paciente, sem saber qual que é o procedimento. Isso tudo cai por terra, todo o processo, né, de qualidade, todo o processo de boas práticas que fizemos até agora. Caso alguém quebre, né, essa boa prática. A confirmação de alergias do paciente,
Eu preciso saber se o paciente ele é alérgico à dipirona, então eu não tenho que administrar dipirona. Se ele verbalizou lá numa consulta anestésica, numa consulta de enfermagem com o cirurgião, eu preciso atentar a isso e não fazer um risco de choque anafilático para esse paciente. Mensuração da assistência cirúrgica, a qualidade é assegurada, a revisão em dupla, né, que é a dupla checagem, monitoramento dos resultados. Eu faço então o levantamento de todo o meu processo. Meu processo cirúrgico começou lá desde que o paciente saiu do consultório, que o cirurgião indicou a cirurgia para ele. Aí eu venho com consultas anestésicas, consulta de enfermagem, realização de exames, exames complementares, né? Eu tenho dúvidas sobre o centro cirúrgico, o enfermeiro vai sanar essa dúvida. Então eu preciso, a partir do momento que é indicado, eu preciso ter essa comunicação com o paciente para poder fazer um processo de cirurgia seguro. O paciente ele precisa estar envolvido na assistência. Vai precisar de equipamento diferente? Vamos buscar esse equipamento, né? Vamos tentar o aluguel, tentar empresas terceirizadas, vamos a busca de OPME, vamos ter a autorização do convênio, vamos ver o que o SUS cobre ou não, né? Então a gente precisa estar atento para todos os pacientes, para todo o processo cirúrgico. Em cima de cada etapa, a gente precisa medir os resultados. Então eu pego marcadores assistenciais, que aí de exemplo eu tenho, eu posso pegar aí um dos marcadores, o aviso cirúrgico, se preenchido completamente, se está solicitado UTI, se está solicitado a reserva de sangue. Isso são marcadores assistenciais e de segurança dentro do processo cirúrgico. Dentro do intraoperatório, eu fiz o checklist 1, 2 e 3, né, antes da incisão, antes da indução, antes do fechamento da ferida, né? Isso são marcadores. Então eu posso pegar esses momentos e criar um indicador para obter o resultado e trabalhar em cima do resultado que precisa de melhoria. Esse resultado ele precisa ser constante e ele precisa ser sustentável. Se eu faço todo o meu processo e eu não consigo ter um resultado sustentável, a minha qualidade assistencial ela pode não permanecer, então ela pode cair e regredir. E não é essa a intenção, você profissional e você instituição que está buscando, né? O foco não é esse. O foco é o resultado positivo e resultado com qualidade. Processo de acreditação em centro cirúrgico. A avaliação para a instituição, seja certificada, ela vem de forma de reconhecimento pela qualidade do processo assistencial e oferecido pelo paciente e profissional, né? Que é oferecido ao paciente e o profissional. E a busca dessa certificação, ela é da própria instituição, né? Do próprio hospital, do próprio serviço de saúde. E aí é uma empresa terceirizada que vem fazer essa auditoria para pesquisar padrões de processo de cuidado, onde ele é mensurado e tendo o resultado necessário para a melhoria. E é uma empresa contratada, né? Ela então não é uma obrigatoriedade, mas ela é uma questão de boas práticas, né? De bons resultados assistenciais. E aí tem alguns processos que são vistos, né? Como eles, a estrutura, né? Características relativamente estáveis dentro da instituição, a área física adequada, o número de pessoas de trabalho, né? Recursos de materiais adequados. Isso é visto dentro do processo de acreditação. O processo em si, que é um conjunto de atividades desenvolvidas na produção geral, né? Desde a enfermagem, do serviço de apoio, da higiene, da recepção, do banco de sangue, do serviço de apoio como rouparia, RH. Eu tenho uma relação
entre essas unidades, que aí entra o mapeamento por processo, onde tem o cliente, onde tem o fornecedor, e os resultados também são vistos e dentro da acreditação. E a característica desejável e sustentável nos produtos ofertados. Qual que é o meu produto? Eu preciso entender qual que é o meu produto. Né? Eu, como centro cirúrgico, qual que é o meu produto? O meu produto é cirurgia segura. Né? Eu tenho que dar a garantia que eu faço o processo de cirurgia segura. O que é a cirurgia segura? São todas aquelas etapas, né, que o segundo desafio trouxe mundialmente. Né? Eu preciso seguir algumas etapas. Como para o avião decolar, ele precisa ter todo um checklist e estar conforme aquele checklist para a aeronave decolar, o centro cirúrgico também precisa ter esse checklist conforme para poder realizar o procedimento cirúrgico. Né? É aí que eu garanto uma cirurgia segura. É aí que eu garanto para o paciente o meu produto, que é realização de cirurgia com qualidade, segurança, com o mínimo de erro possível. Né? Na verdade, a gente não quer erro nenhum. Todo o processo de mudança da instituição em saúde deve ocorrer de forma harmônica, sem brigas, sem titulações, né, sem rotulação. Eu vou fazer uma não conformidade, uma notificação de ocorrência, eu não tenho que fazer por questão pessoal, eu preciso fazer porque o processo não está adequado, eu quero alinhar o processo. A maior justificativa para as instituições em saúde se submeterem a este processo de reconhecimento da qualidade na sua assistência está na própria existência da instituição, porque a instituição em saúde ela oferece assistência em saúde, né? Ela oferece produto, né, com qualidade. Ela precisa oferecer produto com qualidade. Para ela oferecer esse produto com qualidade são as boas práticas, são as fiscalizações dentro do processo de qualidade, dentro de todo o protocolo instituído. E a fidelização à missão e respeito aos direitos humanos. Né? Eu preciso saber qual que é o direito, qual que é o meu dever como instituição. Para acompanhar esses resultados, eu preciso de realização dos indicadores. Esses indicadores, cada instituição, ele vai dizer o que vai trabalhar. Tem aqueles indicadores que são essenciais, já determinados pela Organização Mundial da Saúde, por literatura. Né? Como o centro cirúrgico, ele já tem um indicador de cirurgia segura, que são aqueles marcadores que estão dentro do checklist, né? Dentro da lista de verificação. Isso são indicadores fundamentais. Mortalidade cirúrgica, né? Intercorrências de pós-operatório, intercorrências de anestesiologia, o manejo da dor. Quais são as metas e quais são os produtos que eu tenho, né, para ofertar? E o marcador de qualidade, que é isso que eu já falei para vocês. Eu faço a minha assistência, dentro daquela assistência tem um marcador, que é algo que é importante, que eu preciso evidenciar que ele está de fato acontecendo. Um outro exemplo é a reserva do banco de sangue. O paciente, quando ele tem indicação para banco de sangue, foi feita a reserva? Essa reserva, o banco de sangue, que é o serviço terceirizado, ou o banco de sangue da própria instituição, ela conseguiu realizar a reserva? Quando eu precisei do sangue, em quanto tempo que o banco de sangue nos atendeu? Então eu tenho que fazer acordos, né? E em cima desse acordo eu vou gerar um indicador. Esse indicador ele vai me dar uma meta, né? Essa meta eu preciso verificar mensalmente, semanalmente, quinzenalmente. Isso vai de acordo com o que você preconizou na sua análise, no seu levantamento. E aí sempre buscar
a melhoria. Vamos lá para os indicadores que o enfermeiro do centro cirúrgico ele vai realizar, né, junto com a equipe multi. A qualidade das cirurgias canceladas, quantidade de cirurgias canceladas, a infecção do sítio cirúrgico, a ocupação de salas cirúrgicas por mês. Eu tenho 10 salas, mas eu só utilizo 5, então está sendo subutilizado. Eu preciso estudar o que está acontecendo. E aí eu coloco lá no meu indicador, né, a taxa de ocupação e ela está em 20%. Não, vamos aumentar, vamos diminuir a fila. Né? Tem muito paciente aí que está precisando de cirurgia e que não tem acesso. Então vamos aumentar esse acesso. A adesão à lista de verificação de cirurgia segura, que é o checklist. Paciente com antibiótico profilático no momento adequado, até 60 minutos antes, o antibiótico foi correto, né, no tempo correto, para a cirurgia certa. Acidente de trabalho do profissional de enfermagem, quedas do paciente, absenteísmo do profissional, lesões de pele, né, intraoperatório. Isso tudo está na minha qualidade assistencial. Cancelamento ou suspensão de cirurgia. Cirurgias canceladas são cirurgias que não são realizadas no futuro. E a cirurgia suspensa, ela é suspensa por aquele momento e reagendada. E esses procedimentos eles foram reagendados, então eu preciso ter uma taxa, eu preciso acompanhar. O paciente suspendeu hoje por conta de uma intercorrência clínica, pressão alta. Infelizmente eu falei com reserva de sangue, não tinha UTI, mas eu reagendei esse paciente, eu preciso acompanhar. E a gente vai acompanhar, notificando, fazendo as ocorrências, fazendo nossos indicadores, acompanhando de fato todo o nosso processo de trabalho. Então eu preciso ter o profissional voltado para isso. E dentro do centro cirúrgico, um profissional que está extremamente envolvido nesse processo é o enfermeiro, mas ele sozinho ele não tem bons resultados, ele precisa estar com a equipe multiprofissional desenvolvendo todo esse processo. Em um trabalho, né, da Silva, em 2020, foi realizado lá numa instituição hospitalar e de ensino de Aracaju, onde teve inclusão de 110 profissionais, equipe multiprofissional, tá? E ele buscou, né, nesse trabalho, observar qual a cultura de segurança do paciente, né, dentro do profissional. E ele viu que está abaixo do recomendado pelas literaturas. Né? Então isso é muito preocupante, porque eu estou falando de uma instituição hospitalar e eu estou falando de uma instituição de ensino. E aí ambos, né, lá em 2020, nessas específicas instituições, dos 110 profissionais foi observado que não tem a cultura de segurança do paciente. Então, assim, o ensino ele precisa estar voltado também para desenvolver a cultura de segurança do paciente, como os hospitais precisam desenvolver a cultura de segurança dos pacientes nesses profissionais. Tá? Porque se a gente não desenvolver e não vir desenvolvido, né, ou pelo menos 10% do profissional egresso aí da instituição de ensino, né, faculdade, curso técnico, o hospital vai ser mais trabalhoso para a mudança de cultura. Não podemos considerar que esta realidade seja exclusiva só lá de Aracaju, tá? Só dessa instituição estudada, porque isso acontece em todos os lugares, né? Então, todas as instituições têm essa fragilidade e a gente precisa ficar de olho aberto e estar disposto à mudança. Eu tenho que estar disposto a mudar a minha cultura sobre a segurança do paciente e estimular mais e mais os profissionais e os pacientes para que eles entendam o que é a segurança e aí proporcionar uma assistência com maior qualidade.
Segue aí as referências bibliográficas que eu utilizei. De boas práticas eu peguei a Sobek, né, que é importante, que é como se fosse o livro de cabeceira aí para o centro cirúrgico, tá? E aí mais 2 outros artigos. Até a próxima.